Olá pessoal, sejam muitíssimos bem-vindos ao canal J Literato. Hoje nós vamos falar aqui de uma questão que toma de assalto a humanidade, né? Que nos toma de assalto, que nos faz pensar, nos faz refletir, causa até mesmo angústia em muitas pessoas. Sentido da vida, razão para existir. Quer dizer, há alguma finalidade em tudo isso? Quer dizer, essa pergunta é famosíssima, né? Está presente aí em tudo quanto é lugar, né? E como disse, é uma questão que provoca sentimentos múltiplos nas pessoas, né? Algumas se angustiam, outras ficam lá naquela incerteza, aquela coisa, outras se afligem. E vejam, pessoal, a filosofia é maravilhosa, né? A filosofia, obviamente, é a base de tudo, né? É o fulcro de tudo, e dela, da filosofia, se extrai todos os campos do saber, porque ela própria é o principal campo do saber, né? E em falar, não é, neste tema, na questão do sentido da vida, da razão de existir, nós temos na filosofia alguns pensamentos próprios sobre isso. E neste vídeo eu vou falar sobre um deles, né, especificamente. Né? Então esse vídeo é um vídeo interessante porque ele também é instrucional, né, para você que vai aí, até mesmo para questões aí, digamos, acadêmicas e estudantis, para você que vai fazer por exemplo, um vestibular, vai fazer um Enem, ou mesmo para você, não é, que já cursa, vamos dizer, filosofia, por exemplo, ou ciências sociais. Quer dizer, no âmbito, para você do âmbito acadêmico também pode ser um vídeo interessante. Antes de entrarmos nessa questão, eu venho pedir a vocês encarecidamente que se inscrevam no canal, não é? Nós estamos no princípio, estamos indo bem, e cada inscrição, né, a inscrição de cada um de vocês é importantíssima para aqui o prosseguimento de nossos trabalhos, não é? Até no sentido de motivar-nos a continuar aqui nesse trabalho, que é um trabalho interessante. Portanto, peço sua inscrição, peço que curtam o vídeo, que compartilhem, não é, que acionem lá a sinetinha das notificações e vamos ao vídeo. Gente, eu disse que eu vou aqui trabalhar, tá, com um campo do pensamento filosófico que vai discorrer sobre esse sentido da vida. E eu vou falar de ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles, um dos maiores do mundo ali, junto com Sócrates e com Platão e tal. Aristóteles é um dos grandes gregos, sem a menor dúvida, com uma importância fundamental para todo o desenvolvimento da filosofia ocidental. Aristóteles com a sua lógica, Aristóteles com a sua ética, né? Aristóteles que inclusive foi um grande preceptor do próprio Alexandre o Grande, se você não sabia disso, sim. Aristóteles que criou o Liceu, não é? Que sem dúvida nenhuma foi digamos, o palco do nascedouro de grandes sábios do mundo. Aristóteles, ele tinha uma posição muito bem fixada sobre o sentido da vida, tá? Veja, gente, para Aristóteles, tudo possui uma finalidade, tudo tem uma razão de ser. Aristóteles trabalhava muito com o chamado telos, não é, que aí daí vem o termo teleologia, quer dizer, a finalidade das coisas. Portanto, para Aristóteles, tudo que existe possui uma finalidade. Quer dizer, vamos pegar um exemplo, se existe uma laranjeira, ela existe para dar frutos, esses frutos vão ser colhidos, etc, etc, etc e tal. O avião existe para voar, quer dizer, claro que não tinha avião na época de Aristóteles, né? Estou aqui exemplificando. Então Aristóteles, ele trabalha com essa questão de finalidade. Para Aristóteles, tudo possui uma finalidade pré-fixada, pré-determinada, portanto, não sendo necessário que se paire dúvidas sobre essa finalidade. E claro, ele chega no próprio ser humano. Nós sabemos que a filosofia, perdão, a socrática dali em diante, né, ela se volta muito ao homem, né, o que não ocorria com os pré-socráticos, que era uma filosofia mais destinada à própria natureza, não é? A origem da natureza, os elementos da natureza. Depois de Sócrates, não é? E por conseguinte, né, com Aristóteles, essa filosofia ela volta
ela se volta mais à questão do homem em si. Então Aristóteles ele vai chegar no homem, né? Claro, ele prevê uma finalidade para tudo que existe, e obviamente ao próprio homem. Em que consiste a finalidade da existência do homem? Aristóteles vai dizer o seguinte, né? Que todo ser humano, né, ele vive com uma única finalidade, que é a finalidade do que ele chama de eudaimonia, traduzindo a finalidade de ser feliz. Olha que interessante, portanto Aristóteles vai dizer que todo mundo que existe, existe para ser feliz. Esta é a única finalidade da vida, não tem outra. Mas aí você pode me perguntar, não, você pode perguntar para uma pessoa o que ela mais sonha, ela pode dizer, eu quero ser muito rico, quero ter muito dinheiro. Portanto, você poderia pensar, não, então a finalidade da vida dessa pessoa é ter dinheiro. Aristóteles vai dizer que, absolutamente, claro que não. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele nunca vai ser um fim em si mesmo. Você vai querer dinheiro para comprar alguma coisa, para ter alguma coisa. O dinheiro em si não ele não possui um fim em si mesmo. O único elemento que possui um fim em si mesmo é a felicidade. Portanto, o dinheiro, no caso, seria um meio. A mesma coisa se aplica, por exemplo, aos prazeres. Aristóteles vai dizer que os prazeres deste mundo não podem ser a finalidade da vida, porque eles também não possuem um fim em si mesmo, porque eles são efêmeros e transitórios. Não é verdade? Vamos pegar um exemplo, se você tem um prazer enorme em comer um hambúrguer bem recheado, delicioso, você vai comer aquele hambúrguer, vai consumir aquele hambúrguer e acabou o seu desejo do hambúrguer, você está satisfeito. Então perceba que houve uma transitoriedade nisto, portanto isso não pode ser a finalidade da vida. Isso vai se aplicar a qualquer tipo de prazer. Uma outra questão, você pode falar, não, eu quero ser famoso, eu quero ser reconhecido. Aristóteles também vai dizer que isso não pode ser a finalidade da vida, porque o reconhecimento e a fama de uma pessoa vai depender da ação de outros para o reconhecerem, para gostar, para seguir nas redes sociais, etc. Portanto, não pode ser um fim em si mesmo. O único fim em si mesmo é a própria felicidade, a eudaimonia, não é verdade? Então perceba que para Aristóteles, e veja, ele coloca essa questão como algo absoluto. Então, por mais que a pessoa seja inconsciente disso, ela vive por isso. Vocês conseguem me compreender? Por exemplo, ele diz, não, mas eu nunca pensei sobre isso, mas não importa se você pensa, se você concorda ou discorda. Você existe para ser feliz. Você existe para atingir a felicidade, que é o fim em si mesmo. Não é verdade? É muito interessante. Eu vou fazer mais uma acréscimo, eu não quero que esse vídeo fique longo, nem complexo demais. Mas o Aristóteles vai dizer uma outra coisa importante. Então eu disse que a felicidade é o fim em si mesmo e é a finalidade da vida para Aristóteles. Agora, você pode se perguntar o que é esta felicidade? Como que eu poderia conceitualizar esta finalidade preconizada por Aristóteles? Aristóteles vai responder isso para você. Ele vai dizer que uma vida feliz é uma vida virtuosa. Quer dizer, uma vida cheia de virtudes. Aí você pode colocar o amor, caridade, paixão, afeto, solidariedade, etc. e tal. Então uma vida cheia de virtudes desaguar-se-á em uma vida feliz. Agora ele põe um ponto muito importante, que lá no Ética Nicômaco, que é talvez a magnum opus do Aristóteles, ele vai colocar vamos dizer, ele vai criar ali um instituto, ele vai desenvolver uma ideia, que é a ideia da justa medida. Prestem bem atenção nisso. Isso pode variar de acordo com tradução, tá, gente? Você pode ter justa medida, justa causa, quer dizer, equilíbrio. Então Aristóteles vai dizer o seguinte, a felicidade é uma vida que é o fim em si mesmo, ela traduz-se em uma vida virtuosa. Agora, essas virtudes só podem ser virtudes se forem exercidas de forma equilibrada, que é o justo meio, que é a justa medida, não é verdade? Então Aristóteles vai dizer o seguinte, prestem bem atenção, vamos lá, vamos pegar aqui uma virtude.
Qualquer virtude, vamos lá. Vamos pegar a virtude do amor, né? Do amor. Por que esse amor tem que ser exercido com uma justa medida? Por quê? Porque se você exerce muito pouco o amor, você é uma pessoa dura, você é uma pessoa fria, você é uma pessoa gélida, não é? Então você não pode exercer pouco amor. Agora, se você exerce muito este amor, você vai se tornar uma pessoa até mesmo irracional, uma pessoa muitas vezes irresponsável, uma pessoa que vai acabar abrindo mão do seu próprio amor próprio, né? Então veja, a justa medida, o equilíbrio das virtudes se desaguarão na felicidade que é o fim em si mesmo. Então percebam, gente, eu busquei fazer uma construção bem sinóptica, bem resumida deste pensamento aristotélico sobre a finalidade, sobre sobre o sentido da existência, não é? Penso que logrei êxito, acho que coloquei aqui tudo que eu tinha que colocar. Claro, gente, isso é um vídeo curto, né? Eu não estou aqui fazendo um discurso aprofundado de Aristóteles, mas esta é a noção, inclusive uma noção que pode sim te ajudar em muitos âmbitos, até mesmo no âmbito escolar, né, educacional. E para você também, que sempre se faz essa pergunta, essa indagação que tanto nos persegue, né? Aristóteles traz esta resposta. Gente, muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. Peço a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e ativem a sinetinha das notificações para que vocês estejam sempre inteirados aqui de nossos conteúdos. Muito obrigado e sejam felizes. Obedeçam a Aristóteles. Valeu!